Estamos de volta com a nossa retrospectiva da série especial sobre as colônias de Nova Friburgo, belas cerejeiras e o cultivo de caqui. Estas são algumas das excelentes contribuições dos colonizadores japoneses para Nova Friburgo, onde chegaram em 1927. Em 1908, os japoneses chegaram ao Brasil e logo destacaram-se na agricultura. Em 1927, Tooro Kasuga chegou a Nova Friburgo. O engenheiro agrônomo chegou com sua família depois de ter sido recomendado à cidade devido ao clima frio. E foi ele quem trouxe para a região o cultivo do caqui. Sérgio Kasuga é neto de Tooro. É ele quem conta a história do avô que o ensinou a amar Nova Friburgo. Chegando aqui no Brasil, os japoneses que estavam com ele foram todos para São Paulo. E o meu avô fez um caminho um pouco diferente, né? E se estabeleceu no Rio de Janeiro e começou a procurar alguma propriedade no Rio. Nessa época, os filhos dele, né? Meu pai e o meu tio, tiveram alguns probleminhas de saúde e aí ele procurou um senhor da embaixada, seu Noda, e ele falou: seu Noda, me arrume, né, me oriente em um lugar mais fresco, mais agradável, por causa dos filhos, né, com o problema de saúde. E ele indicou Nova Friburgo. Falou: tem um lugar chamado Nova Friburgo, fica na Serra, a 150 quilômetros aqui do Rio. E ele, na mesma hora, ele concordou, né? Ele achava assim, o calor do Rio desagradável, não estava acostumado, né? E ele veio imediatamente a Friburgo e se estabeleceu no Tinguilim, no bairro do Tinguilim, né? E aí ele começou a plantação de caqui. E uma curiosidade é que as mudas de caqui já existiam em Nova Friburgo, porém eram desconhecidas na época. Ao descobrir o fruto aqui, o seu Tooro foi quem incentivou a plantação. Ele não trouxe as mudas com ele, né? Ele encontrou a muda aqui na família Zamichi e ele fez assim um contato com esse senhor, e eram vizinhos de propriedade, né? E aí o meu avô começou o cultivo do caqui aqui em Friburgo. Logo depois apareceram outros japoneses, né? E a coisa deu certo, né? O cultivo do caqui deu certo aqui em Friburgo e a coisa se espalhou pelo estado de São Paulo. Foi mais ou menos a história do meu avô, foi essa aí. Alguns japoneses chegaram a Nova Friburgo com espírito aventureiro e em busca de oportunidades diferentes para começar a vida. O pai de Tunei é um deles. Veterinário, ele decidiu vir para o Brasil em busca de mudanças. Meu pai, ele chegou em Friburgo com 28 anos de idade, formado em veterinária na Universidade de Tóquio, né, uma das mais prestigiadas do Japão. E ele veio diretamente para uma fazenda aqui em Nova Friburgo. E ele foi trabalhar na roça mesmo, pegar na enxada, o trabalho de peão, trabalho árduo. Mesmo formado em veterinária, ele assim, aceitou esse desafio, essa aventura de vir para o Brasil. Já dizia ele, desde aquela época, o Brasil, na cabeça deles, era o país das oportunidades, era o país de crescimento, né? Já no Japão, ele já tinha assim, programado a vida dele toda. Ele começaria em tal local, ele chegaria até tal estágio, compraria as coisas que ele queria, mas assim, tudo dentro de um limite muito visível. Já o Brasil não, não é previsível o que acontece aqui. Você pode, de um dia para o outro, mudar o ramo, mudar o que faz, né? Então, eu acho que esse sentimento de aventura é que moveu, de repente, o meu pai de sair de uma família hiper tradicional,
Ele, se eu não me engano, é o sexto, ou quinto ou sexto filho de 8, né? Que meus avós tiveram 8 filhos. E meu pai era assim, não era o mais novo, mas também não era o mais velho, era do meio. E, de repente, formado, decidiu tomar essa decisão de vir para o Brasil no navio Brasil Maru. Se eu não me engano, não sei se foi a segunda leva de imigrantes japoneses que chegaram aqui no Brasil. Hoje, Tunei é um dos descendentes de japoneses que mantiveram a cultura oriental. Ele é chefe de cozinha e tem um restaurante japonês na cidade. Para ele, depois de muito preparo, essa é a maneira que encontrou para manter viva a cultura japonesa em Nova Friburgo. Eu precisei de realmente 7 anos para poder abrir até o meu próprio restaurante, sendo que 2 no Rio. Fiz um tour na Europa, conhecendo 7 países, conhecendo os restaurantes, principalmente os japoneses, que a ideia era bem fixa. O que o japonês que não está no Japão faz para montar um restaurante fora do Japão? Que era o meu caso. Então eu fui para a Europa em busca dessas informações, passei quase um mês passeando na Europa e depois fui para o Japão passar 2 anos. Posterior ao Japão, ainda levei mais 3 anos elaborando para construir o meu próprio restaurante. Então foi uma caminhada de 7 anos para poder trazer para Friburgo o conhecimento específico da minha área, as técnicas e, principalmente, saber se eu era capaz. Eu acho que no Japão eu descobri que uma coisa muito valorizada é se você tem capacidade de trabalhar com a culinária. Os japoneses nos deixaram muitas heranças. A mais bela de todas são as cerejeiras, que no inverno dão um colorido especial a Nova Friburgo e fazem os dias frios serem muito mais bonitos. Agora vamos falar da colônia austríaca. Eles se destacaram nas indústrias têxteis e no comércio, fortalecendo a economia da região. Veja os detalhes na reportagem de Fernando Moreira. A influência austríaca em Nova Friburgo teve início antes mesmo da fundação da cidade. Segundo consta na história, foi a arquiduquesa austríaca Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil e esposa de Dom Pedro I, que intercedeu decisivamente junto a Dom João VI em favor da vinda dos primeiros colonos suíços para o Brasil. Dentre eles, vieram 6 austríacos. Só mais tarde, a partir de 1925, chegaram outros fugindo do nazismo ou técnicos para trabalharem nas fábricas da cidade. Esses austríacos chegaram e começaram a trabalhar nas fábricas, principalmente de Filó, na Arp, no comércio. Eles foram realmente pioneiros, porque o João Langer fundou a primeira confecção de moda íntima de Friburgo. O Centro Excursionista de Nova Friburgo foi fundado por um austríaco, Friedrich von Feigl. A primeira empresa de ônibus de Friburgo, acho que é a única, né, que tem até hoje, foi fundada por um austríaco, João Langer. A família Ruhrnaus, além de fundar um hotel, o Hotel Monte Everest, eles fundaram, assim que chegaram, uma confecção de chinelos de palha, que acabou chegando a Tirolesa Modas. Com um reconhecido destaque nas indústrias têxteis e no comércio, os austríacos deixaram em Nova Friburgo valiosas heranças de tecnologia, trabalho, alegria e originalidade. Mas o legado físico, como as construções erguidas por eles, por exemplo, foram se perdendo com o tempo e hoje são raras na cidade. Olha, Friburgo não preservou muito a sua história, infelizmente. Então, aqueles casarões foram muito destruídos, foram todos destruídos, né? A fábrica Ipu, um dos sócios era Bockstaller, Harold Bockstaller, que era um austríaco. Eu acho que o tipo de arquitetura, tanto alemã quanto suíça e austríaca, tem uma relação. São muito parecidos. Lá é fácil de identificar. Mas aqui, para nós, não é tão simples assim de fazer a identificação. A Áustria e a Suíça, então, a arquitetura é quase que igual. Esses chalés que tem por aí na cidade, a maioria deles
tem a inspiração, a maioria não, eles têm a inspiração, tanto suíça quanto austríaca. Essas flores caindo pela janela, na Áustria acho que não tem uma casa que se preze que não tenha flores descendo pela janela. A culinária austríaca também deixou algumas influências por aqui. Poucas pessoas sabem, mas a almôndega é um prato típico da Áustria, assim como as sopas de feijão. O país também se destaca no balé, na valsa e nas orquestras. E por falar em música, a Casa da Áustria de Nova Friburgo oferece, entre outras coisas, um curso de acordeon com foco na música austríaca. Sim, verdade. Os austríacos trouxeram música, dança, culinária e que tudo influenciou a cultura no Brasil, né? Estou na Casa da Áustria desde que abriu, com curso de acordeon, né? Alguma coisa de teclado, teoria, harmonia, nessas matérias teóricas para música. A importância da tradição, porque a tradição do passado, né, que nós aprendemos com nossos pais, nossos avós, influencia o nosso presente, né? E é fonte de inspiração, de criação para qualquer área. Esta casa pertenceu ao austríaco Anton Brustler. Foi ele quem iniciou a plantação de flores no Caledônia por volta do ano de 1925. Até hoje o imóvel pertence à família dele, que preservou a arquitetura e guarda até hoje muitas fotos, documentos e objetos que pertenceram aos imigrantes austríacos. Em forma de artesanato, elas retratam até hoje as roupas e as flores, características típicas da Áustria. E o Jornal da Luau reprisou hoje a série das colônias de Nova Friburgo. Obrigado por sua companhia e até amanhã.